Semana maravilhosa para todos. Para nos prepararmos para esta nova semana, é bom ter em mente que dar a vida por um objetivo é focar, é ter força de vontade, é priorizar. É assim que devemos fazer para alcançar o que desejamos ardentemente, o que desejamos para valer. Circunstâncias virão, mas precisamos ter uma harmonia na mente quanto às nossas inteligências, intelectual e emocional, para que possamos persistir, para que possamos avançar. Quem nos traz esta harmonia é a inteligência espiritual. É através de seu uso que você estará consciente do que está fazendo ao manter a sua energia vibracional em altos níveis. Desafie-se a definitivamente dar sentido à sua vida e comece a crescer em direção e sentido ao seu propósito, que é de servir cada vez mais. E ao mesmo tempo, e do mesmo modo, comece também a receber a abundância em sua vida, também de maneira crescente. Você tem e pensa sobre a visão de um todo? Esta pergunta é chave. Nós fazemos parte de um todo. Você sabe que é parte importante deste todo e necessita realizar aquilo para o qual foi feito. Alguém te criou e você precisa satisfazer esta vontade do seu Criador, porque é por isso que você foi criado. Bem, dando sequência à série Consciência, hoje nós veremos o tema O Melhor Jeito de Encontrar Sentido na Vida, onde trato do caminho que deve se usar para rumar para uma vida em que pode-se afirmar ao seu final: valeu a pena. Esta vida valeu a pena ser vivida. Sou Jorge Penteado, mentor, ajudo pessoas a dar sentido à vida, alcançando a abundância em todas as áreas da mesma, utilizando-se da inteligência espiritual. O assunto, melhor jeito de encontrar sentido na vida, exige sua atenção no tocante a você compreender o porquê você tem uma oportunidade imperdível à sua frente. Por que imperdível? Porque ao dar sentido à sua vida, você compreenderá de maneira definitiva de que você tem um Criador, que você foi criado e, como ocorre com qualquer criação, para realizar um propósito estipulado por este seu Criador. No caso, nosso é único para todos. E ao cumpri-lo, este propósito, estará realizando aquilo para que foi criado. Em outras palavras, estará comprovando o sucesso do seu Criador, que, como disse, é único, é vivo, ele está em contato com você. Ele é onipresente, ele é onisciente, é também onipotente e, além de tudo isto, atemporal. Ele vive o presente. Isto é importante que você saiba. Essas características são dele, características de um outro plano, não deste em que nós estamos. Talvez isto seja difícil de se entender de imediato, porque não o vemos, está em outro plano, em outra dimensão, mas o Criador está aqui e agora, tenho certeza, assim como você também, que pode sentir a sua presença. O Criador atua sobre nós como vento, ou como um campo de força, ou ainda como ondas eletromagnéticas, e assim por diante. Não o vemos, mas como afirmo, o Criador está aqui, você o sente. Para entender o que digo, acompanhe este pensamento. Primeiro, a comunicação entre dois pontos distantes leva em consideração que você pode estar num deles e necessitará de um gerador e transmissão de ondas eletromagnéticas.
bem como um meio de transmiti-las até o segundo ponto a ser alcançado. Neste segundo ponto, outra pessoa necessita ter um receptor para receber o seu comunicado, a sua comunicação. Se a outra pessoa vai manter um diálogo com você, ela precisa de recursos semelhantes aos seus e você aos dela. Isto nos leva a compreender que eu preciso ter um gerador transmissor e um receptor de ondas eletromagnéticas. A outra pessoa também. E que entre esses dois pontos deve existir algo que permita que as ondas se propaguem, em nosso caso, o ar. Segunda possibilidade. Evoluindo este raciocínio, podemos ter uma situação em que de um lado tem um gerador e transmissor de ondas, como uma rádio FM, e pessoas que sabem e que têm aparelhos receptores para receber o sinal da rádio, neste caso, a sintonizam e conseguem ouvi-la. A situação é caótica, sem sentido, até que as pessoas fiquem conscientes de que elas possuem o equivalente a um gerador, transmissor e receptor para se conectarem com o Criador. Se você não sabe que tem, não usa. O Criador se enquadra no primeiro caso, ele quer dialogar com você. Porém, você não ativa o seu gerador e transmissor e muito menos o seu receptor de maneira a estabelecer esse diálogo. Isto dizendo, se você não sabe que o tem. Neste caso, você até pode estar no meio onde o Criador se encontra, e é o que acontece, onde todos, por sinal, se encontram, pois o Criador é onipresente, está em toda parte do universo, mas você não sabe sintonizá-lo. Como disse, a oportunidade é imperdível, pois através do uso de sua inteligência espiritual, você estará estabelecendo o seu diálogo com o Criador de todos, porque é único e vivo. Saliento ainda que o meio em questão é a natureza, o universo. Então, ache a sintonia certa e entenda o que se propaga através da natureza, através do universo. E dê sentido à sua vida e vá na busca do exercer o seu propósito. Servir cada vez mais. E por decorrência, desfrute do melhor que há nesta terra, também cada vez mais. Tudo é progressivo. Você compreende o que eu estou falando? Portanto, não fique aí parado, achando que a vida não precisa de sentido. Isto o levará a procrastinar o seu desfrute com relação à abundância que está à sua disposição, ofertado pelo Criador através da natureza, do universo. Você quer compreender isso, não quer? Então, mexa-se e não use da hashtag se eu soubesse, pois ela só trará a você, em seu final de vida, a visão do que você deixou de viver. Cuidado! Então você tem agora a possibilidade de discernir, ou seja, de escolher o certo de uma vez por todas e que precisa dar sentido à sua vida. Nós sabemos que ao dar sentido à vida, você entrará em harmonia e expansão com o universo, pois se assim não fizer, não desfrutará de nada desta existência. Então decida e de imediato, inicie seus passos de modo consciente a dar sentido à sua vida, sentindo que o leva a compreender que seu propósito é de servir e cada vez mais a tudo e a todos que nos envolvem. Como digo, você não alcançará a plenitude de servir, pois somos restritos a uma série de coisas neste plano que vivemos, nesta dimensão que vivemos.
mas podemos sim, cada vez mais, nos aproximar deste propósito. Não se esqueça nunca, absoluto, só o Criador. Entenda que para manter sua visão no propósito, você necessita estabelecer objetivos que servirão de pontos de controle, para que você possa manter o seu norte quanto ao propósito. Estes objetivos necessitam ser desafiadores para que o leve a crescer. E são finitos, isto é, possuem começo, o momento em que são definidos, possuem o meio, que podemos chamar de caminho para atingi-los, caminhos estes que preciso usar de meus dons pessoais, da minha personalidade, para que ao trilhá-lo possa ter prazer no mesmo. E temos ainda o fim. O fim é representado pelo momento em que alcançamos o objetivo. E uma vez atingido, precisamos estabelecer um novo de imediato. Isto se, quando você, ao executar aquele em que você estava focado, estava dedicado, já o não tenha estabelecido. Porque é muito comum que quando a gente se aproxima do momento em que vai atingir, concretizar um objetivo, você passar por circunstâncias que já estabelecem os próximos, que já te dão desafios para que você continue em frente. Este é o processo que dará sentido à sua vida e o levará a desfrutar da abundância em todas as áreas, cada vez mais e mais. Você quer ter abundância crescente em sua vida? Bem, vamos agora, como sempre faço, usar de minha vida para que você compreenda o quanto eu poderia ter avançado, se tivesse dado a ela um sentido visando o propósito, que é de servir cada vez mais em harmonia com o universo em expansão. Eu não canso de repetir isto, porque isto é chave para que você tenha sucesso, para que você tenha resultados, para que você concretize tudo o que você queira na vida. Bem, antes do que conseguir, assim, bem antes, né, do que eu conseguir, conheço o como fazer e quero que você saiba que existe. Ao antecipar nossa compreensão quanto a dar sentido à vida, de um processo em que, ao compreendê-lo o quanto antes, melhor será para que você possa acessar os recursos de que se necessita. Este processo só ficou claro para mim nos últimos 10 anos da minha vida, a partir da divulgação pela ciência de métodos e ferramentas que provêm, com a divulgação da inteligência espiritual pela ciência. Então vamos lá ao que eu quero trazer para vocês, aquilo em que eu vivi. Até os meus 22 anos de idade, desenvolvi a mim próprio para alcançar uma primeira graduação. Fui todo dedicado a chegar a um ponto onde eu poderia ter uma profissão declarada. Dos 22 aos 40 anos, estabeleci um padrão de vida invejável. O que muitos querem, o que muitos têm em mente para que se considerem realizados. Praticamente tudo que eu desejava eu poderia obter, de alguma maneira ou de outra. O que não sabia é que até aí em minha vida usava apenas de minha inteligência intelectual. Já explorei este assunto em outras lives. O que significa algo importante, você usar sua inteligência intelectual, mas pouco em relação ao que o universo nos proporciona. Então, é bom a inteligência intelectual? Com certeza, mas só ela não te levará a lugar nenhum. E nós somos levados a conhecê-la porque ela foi a primeira a ser explorada pelo homem e praticamente durante um século só tínhamos ela como referência.
Depois, dos meus 40 aos 50 anos, iniciei a entender e a usar de minha inteligência emocional, que me propiciava gerenciar as minhas emoções. Isto começou a me levar a refletir de como harmonizar com tudo e com todos o que praticava. Propiciado por anos, usando apenas de minha inteligência intelectual, nestes 10 anos, onde minha ascensão me levou a uma zona de conforto, local em que nos acomodamos, que não aceitamos desafios, que no meu caso veio por ter uma formação em que imperava o uso do raciocínio e ainda que estava voltada mais a um plano material, que você precisaria ter para ser alguma coisa. E é exatamente o inverso. Nós precisamos ser para ter alguma coisa. O que me satisfaz, ou que me satisfez na época, a viver com a mente impregnada de verdades que trazem barreiras impostas pelo próprio meio em que vivia, passando a me sentir insatisfeito, porque a vida evoluiu. Se expandia claramente aos meus olhos a vida e até aquele momento mantinha o pensamento que naquela zona de conforto realizaria tudo o que eu quisesse em minha vida. Para chegar nesta zona de conforto, desprezei várias áreas da minha vida, porque era considerado uma pessoa fria com relação às emoções. Eu me achava equilibrado, bem diferente do que outros achavam de mim. Eu me sentia, como se diz, a última Coca-Cola no deserto. Frase bastante comum, a coisa mais importante, né, que poderia existir. Eu centralizava o mundo. Mas tudo ruiu. E durante aproximadamente 10 anos, dos meus 50 aos 60, comecei a me sentir vazio, e cavando cada vez mais um buraco em que me encontrava. Eu não estava saindo do buraco, eu estava cada vez mais entrando neste buraco, aprofundando este buraco, o que me levava a tirar todo o sentido da minha vida. Isto me levou ao desespero, deixou-me com a sensação de abandono por todos. Eu, que achava que era o centro do universo, de uma hora para outra, comecei a me sentir como sendo o nada, o que ninguém queria, que não tinha mais sentido. Eu não queria viver isto, pois isto levou muitos a uma forte depressão que geralmente culmina em suicídio. A pessoa se perde totalmente, não tem mais chão e acaba entrando em depressão e pior, muitas vezes, como disse, acaba em suicídio. Te advirto, tenha cuidado e imediatamente comece a compreender que você é parte importante de um todo e dê sentido à sua vida. Então, ao conhecer minha atual esposa, uma luz se acendeu, porque comecei a novamente ter alguém que me ouvia, alguém que dava importância à minha pessoa. Eu já não era mais aquele centro do universo, mas também saí daquela condição em que parecia que eu não existisse. A minha atual esposa estava iniciando um trabalho com relação à busca de dar sentido à vida para ela, através do seu estabelecimento no meio evangélico. Ela começou a se dedicar ao espiritual, à sua espiritualidade, o que passou a fazer sentido para mim, porque até ali, de fato, o meu espiritual estava inerte. Eu nunca tinha sido levado a me preocupar com ele. Bem, com a nossa aproximação, comecei a ver no espiritual aquilo que estava me faltando. E durante 3 anos, investi no conhecimento das Escrituras Sagradas. O interessante é que, ao findar esses 3 anos, o vazio, o buraco que me referi, só aumentou. Ué, mas por quê? Passei a saber de coisas que me interessavam para dar sentido à minha vida. Porém, na religião, fui levado a ter fé.
e que, crendo, podemos conseguir tudo o que quiser. Admito que isto, o ter fé e ter tudo o que desejar, é uma verdade, mas a religião não nos diz como ter fé. E mais, se estamos em crescimento ou não no tratar a fé. Apenas de 3 a 4 anos atrás, vim a conhecer, através da ciência, que reconheceu há uns 15 anos atrás uma terceira inteligência, chamada de inteligência espiritual, e que, através de pesquisas, iniciou o desenvolvimento de métodos e ferramentas que nos levam a mensurar nossas emoções, inclusive a fé. A fé é uma emoção. Com isto, enxerguei o caminho claro de como dar sentido à minha vida e poder focar e poder agir sobre isso. Hoje, ofereço aos que desejam um atalho para que possam evitar o imenso vazio que senti ou o grande e profundíssimo buraco em que estive. Este atalho, ele nos leva a não ter sentido na vida, mas o que eu ofereço é através de um programa que elaborei para que as pessoas comecem a ter a compreensão plena de que maneira podem dar sentido à sua vida. Este atalho, este programa, como oficialmente chamo, é constituído de 12 passos que formam um processo para que você aprenda desde o definir um objetivo a partir de um pensamento fora da caixa. Isto é, um pensamento em que você derruba todas as barreiras na sua mente e que você não enxerga que nada é impossível. Tudo é possível. Isso é o pensar fora da caixa. Sem barreiras na mente, não existe impossível. Bem, até que você chegue ao ponto de concretizá-lo. O quê? O objetivo, como referi. Bem, se eu aplico objetivos consecutivos voltados a me manter na direção e sentido do propósito, eu vou me aproximar cada vez mais desta plenitude de vida. Cada vez que eu percorro este processo de 12 passos, eu cresço constante e vou manter essa progressividade que eu me refiro de estar crescendo ao servir cada vez mais por repetir este processo. Então, o que você aprende não é apenas algo que você aplica e tem a solução definitiva. Não, é pelo crescimento que você busca que você vai aplicar cada vez mais. A cada objetivo que você atinge, você fica mais ousado para estabelecer o próximo. Mais barreiras são derrubadas na sua mente e você pode buscar objetivos que, a princípio, poderiam ser até realmente impossíveis para você. Mas você vai começar a sentir o poder que você tem, o que significa o Criador na sua vida. Ao mesmo tempo que também você vai passar a desfrutar da abundância de que o universo te proporciona, também de maneira crescente, assim como você está se aproximando da plenitude de maneira crescente, do propósito de servir cada vez mais. Então, dê sentido à sua vida. Você sabe o que custa desperdiçar de 10 a 13 ou 14 anos de sua vida? Você estar estagnado, possivelmente com vazio, cheio de questionamentos na sua cabeça? Se a sua resposta é não, é porque você não está pronto para dar sentido à sua vida. Porém, se for sim, fique atento às minhas redes sociais, porque eu possibilitarei a você conhecer esses 12 passos. Então, fique ligado. Muito bem. A maior contradição que vejo nos seres humanos, dando sequência ao que nós estamos falando, é quanto a dar sentido à vida. É a falta de compreensão com relação ao que é a vida. Então,
Ele quer dar sentido à vida, mas se não sabe o que é a vida, ele vai acabar olhando para o mundo e vai adotar como verdade o que vai resultar no efeito manada, ou que também chamamos de Maria vai com as outras. Ele não pensa fora da caixa, ele não se questiona no dia a dia. Então, ele olha para o que a maioria faz e admite que aquilo é o correto, que aquilo é verdade. E como disse em lives anteriores, estas coisas, participar do efeito manada ou ser a Maria vai com as outras, são muito bem aceitos. A grande maioria da população mundial se encontra nisto. Evite ter que falar lá na frente, se eu soubesse disso, né? Dispondo da minha hashtag. Não, você já sabe. Você precisa agora se dedicar, você precisa agora procurar mudar a sua maneira de vida. Você precisa se transformar e também usufruir de tudo que está aí, mas precisa dar sentido à sua vida. Pergunto, você pensa assim, que precisa dar sentido à sua vida? Se sua resposta for sim, não está pronto para receber do universo, do Criador, o que de melhor há nesta terra. Este tipo de pensamento vai contra qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso. Bem, por quê? Porque esta pessoa não aceita o Criador, apesar de tudo que está escrito. E veja bem, eu vou lançar mão agora de algo nas Escrituras Sagradas. No livro de João, no capítulo 12, versículo 23 a 26, nós vamos encontrar um trecho onde alguns gregos que seguiam Jesus queriam vê-lo. E Jesus recebeu deles um questionamento. E isso foi um pouco antes dele ser preso, antes de sua crucificação. E Jesus respondeu a estes gregos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele, Jesus, precisaria entregar sua vida, né? E então, continuando, ele disse: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Porém, aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, o Pai o honrará. Cristo, Jesus Cristo, foi a maneira como Deus esteve aqui entre nós para nos mostrar o caminho que deveríamos seguir. E aqui é muito claro, não adianta você ter, como no caso, o grão de trigo e deixá-lo num lugar seco, onde ele não vai produzir nada. Ele precisa entregar a vida dele, ele precisa germinar para que realmente o fruto apareça. Isto é para que a gente reflita que das Escrituras eu necessito realmente servir. Senão, não tem sentido, eu passo uma vida sem valor algum. Agora, saímos das Escrituras e vamos dar uma olhada do lado da ciência, que hoje está divulgando a nossa conexão com o Criador, pois localizou no cérebro humano o que nós chamamos de o ponto Deus, do qual discorri em outras lives. Então eu pergunto agora, você está servindo? Você se vê como aquela pessoa que está dando sentido à sua vida, andando para o seu propósito, através de objetivos que o vão manter sempre naquela direção e sentido? Bom, se sim, então
tenha em mente de que você precisa temer, respeitar o Criador, saber o que você é, saber que tem um propósito a cumprir dado pelo seu Criador, servir de maneira crescente e progressiva a tudo e a todos neste universo que se encontra em expansão. Para você ter sucesso, é necessário que você use de seu livre arbítrio para discernir sobre o modo que vai servir. Porque o caminho que você escolher, se é um caminho que está alinhado com a sua personalidade, será muito mais tranquilo para que você possa trilhá-lo. É muito difícil, se você tiver verdades de outros, querer trilhar este caminho com prazer. Sempre dou o exemplo daquela pessoa que acabou cursando algo porque a família diz que tem que cursar e não está naquilo que a sua personalidade está indicando, nos dons que tem. É muito mais difícil trilhar um caminho em que você está sendo induzido a fazer o que não quer, porque os outros estão definindo para você as suas verdades. Você não precisa disso. Dê sentido à sua vida. Bem, você aceita hoje até o que a ciência e a religião teve como controverso até pouco tempo atrás? Ou seja, o Criador? Se sim, reconheça o Criador. Procure ativar sua conexão com Ele. Como disse antes, sintonize-se com o Criador e passe a temê-lo, no sentido de respeitar, de crer tudo aquilo que Ele deixou de sabedoria para nós. E comece a se transformar, a dar sentido à sua vida. Use sua inteligência espiritual e não aceite vazios ou não aceite entrar em buracos mentais que te afastam do teu propósito. Sirva cada vez mais. Bom, concluo esta live sendo grato a todos que me acompanham e nos veremos na próxima live com um tema que nos faça refletir sobre o fato de que, se eu não começar a pensar, meus resultados não mudarão, serão sempre os mesmos. E quem quer ter sempre os mesmos resultados é porque não se desafia, não quer crescer. Então, eu tenho gratidão ao Senhor e aguardo vocês nesta próxima live.